Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos com um convidado aqui, Marcelo Borba, depois ele vai falar um pouquinho, porque, rapaz, o currículo dele é o seguinte, vou antecipar, atleta, ele é especialista em logística, especialista em gestão de pessoas, autor e escritor, atualmente lançou um livro aí, tem pouco tempo aí que vocês vão conhecê-lo aí, é, Aventuras em Versos. Pois é bom você adquirir lá. Mas antes de começar esse bate-papo, vamos falar um pouco dos nossos parceiros. Nós estamos com Aqua e Summer, do nosso parceiro Ronaldo e Mauro. Um abraço, Maurão. Nós estamos com a Farmácia do Trabalhador, com Marcos Vinícius e Giancrésio. Nós estamos com a Ótica Vida, Vinícius, Peixoto e Olaci. E nós estamos é, aqui no estúdio com um novo cenário para atender vocês que estão acompanhando desde o início desse projeto. E vamos ver aí como é que vai ser essa interação com vocês aí nesse primeiro programa dessa casa nova, né? Chama a vinheta! Fala, Marcelo! Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Bom demais estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo. Oh, coisa boa, coisa boa. E a gente vem te acompanhando já tem muito tempo, né? Pelas redes sociais, a gente sabe aí do seu crescimento, né? Principalmente como atleta. Me fala aí, desde quando eu não sabia que você estava tão envolvido assim com atletismo aí e tal. Quanto tempo tem que você corre, meu amigo? Então, isso surgiu assim de forma bem amadora, bem realmente para poder. Foi uma forma que eu achei de dar uma descarregada no dia de trabalho, só que isso foi criando proporções maiores. Então, assim, já vai fazer. Tá indo para entre 3 e 4 anos que eu faço corrida de rua amadora, né? E de lá para cá tem vários desafios que foi surgindo, e isso me ajudou bastante na vida. É, né? E assim, para fazer esse tipo de corrida, né? Você tem algum acompanhamento, tem um treinador, tem uns exames que as pessoas têm que fazer? Porque assim, as pessoas acham que é só falar, "Ah, não, vou correr, né? E se não tiver um acompanhamento, às vezes pode dar ruim, né? Não, acho que igual todo esporte, quando você resolve praticar, é bom você estar fazendo uma checagem com frequência de exames. E eu tenho um acompanhamento, eu treino com a equipe aqui em Goiânia, que é a Fernando Diniz, desde o Ah, a início eu equipe. treino com eles. Quantas pessoas tem nessa equipe aí? Ah, tem bastante. Eu É, não sei te dizer a quantidade não, mas são muitos. Então, assim, desde o início eu tô com eles, são ótimos profissionais e que preparam a gente para os desafios. né? Então, você vai traçando as metas e eles te encaminhando para isso. Treinamento sempre é uma vez por semana ou todo dia? Como é Não, que é a não, sua vida? são 3 vezes na semana de corrida. E aí, quando você começa a criar desafios, você tem que envolver outras coisas, nutrição, academia, às Ah, é vezes um conjunto, é um fisioterapia. Então, conjunto. assim, E às vezes, por exemplo, eu quando invento de correr no parque, que eu corro muito na esteira, né? Então, assim, eu corro no parque ali, umas 2, 3 voltas e tô com a língua lá embaixo. Mas, assim, não tem esse condicionamento, não tem esse preparo que vocês têm, né? Então, você atualmente está participando de maratona? já fiz, maratona eu fiz só uma, só no ano passado. Esse ano eu iria fazer outra, Ó, mas a medalha tá aqui. não Essa deu aqui certo. essa medalha, explica um pouco aí Isso. dessa. Cara, essa maratona foi no ano passado, foi até engraçado, porque logo no final da pandemia, eu sempre fui muito movido a desafios, eu sempre gostei de me desafiar bastante, e logo no final da pandemia eu estabeleci duas metas, que eu queria fazer uma maratona. Eu vinha correndo distâncias pequenas, e eu queria correr uma maratona e queria escrever um livro. Eu tinha alguns rabiscos e corria distância pequena. Então eu projetei para 2025, eu queria essa realização desses dois projetos. Ano passado, em 2022, eu já corri minha maratona. Então, assim, foi bacana. E a maratona ensina muito pra gente. Então, É, assim, né? são 42 quilômetros, 195 metros. Isso é a maratona. Isso é uma Explica para nós maratona. aí, já que você tocou nesse assunto, o que que é uma maratona e uma meia maratona? Qual que é a diferença aí? A meia maratona, elas são 21 quilômetros. Então, e a maratona é 42 quilômetros, 195 metros. A gente ainda brinca, 109, mas por que 42, 195? Não,
Esse cento e Não noventa e é cinco faz redondo muita porque diferença lá no final, entendeu? faz, né? Mas tem toda uma história atrás disso aí, Hum. de quando foi criada a maratona, que eles fizeram um desvio para passar na porta do Palácio da Rainha, na Inglaterra, e criou-se essa distância. E isso virou para o Regra mundo inteiro, é regra, essa é a distância de uma maratona. Então são 42 quilômetros. é para São Paulo, Rio, você já Qualquer viajou? maratona, Mas você já essa é a viajou para distância. disputar lá? Já São Silvestre já participou? não, São Silvestre eu nunca corri ainda. É, A né? São Silvestre não, 21 km eu já fiz bastante. Maratona eu fiz essa aí ano passado. E muito interessante porque o ciclo da maratona te ensina muito. Quando você está preparando, são aí de 4 a 6 meses preparando. Normalmente pessoas amadoras igual eu, né, para poder correr uma maratona. Só que se ensina muito para a vida, sobre resiliência, sobre entender os desafios da O sua mente, limite do preparar sua corpo, mente, né? Isso, né? conhecer seu corpo. Isso você leva para a vida. Por isso que dizem que quem corre uma maratona nunca mais é a mesma pessoa. E não é mesmo. Você consegue mudar muito as coisas, a forma de enxergar os problemas, a forma de lidar com as dificuldades. E isso me ensinou muito. A maratona me ajudou muito até na construção do meu livro. Olha, coisa boa. Porque E o livro a gente vai bater um papo dele logo mais. Eu quero saber da história também. Mas assim, essa medalha, então você participou aqui em Goiânia. Goiânia também a gente percebe que tem muitas pessoas aderindo, né, à prática do atletismo, né? eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Após a pandemia, porque as pessoas de ficar reclusas em casa começou a fazer mais atividade, depois disso vem crescendo bastante a quantidade de pessoas praticando, principalmente corrida de rua. Pessoas procurou mais os esportes, mas a corrida de rua vem crescendo muito. Em Goiânia isso vem crescendo muito, inclusive em número de provas. Então, assim, tem Entendi. surgido mais provas, tem surgido mais assessorias também, dando suporte para as pessoas que querem praticar. E isso é importante, porque senão você se frustra logo no início. Você começa a fazer uma atividade na empolgação e machuca, e sofre muito e acha que não é para você. Então, assim, o acompanhamento ajuda bastante. Isso vem Bastante. crescendo muito. Coisa boa. E assim, a vida profissional sua, a gente percebe que você é gestor, né? Especialista e gestor de logística hoje. Hoje logística está aí, né? Você falou aí de pandemia. A pandemia a gente nunca viu a necessidade de ter essa logística, né? Tudo a gente recebeu praticamente esses fast food, né? iFood, tudo em casa aí. E hoje, Marcelo, qual que é a importância, na sua visão, você que é especialista da área, da logística para as pequenas, médias e grandes empresas? Assim, acho que o Brasil é um grande desafio para quem trabalha na área de logística. Para as empresas em si, transportar mercadoria, o que vende, o que recebe e tudo mais. E assim, por isso que eu falei, eu gosto muito de desafios. Eu comecei nessa empresa, só contando um pouquinho, quando eu entrei no financeiro, passei pro RH, gente de gestão, fui para uma área de operações, até parar na logística, por causa de desafios. E a logística sempre me chamou minha atenção por isso. Não existe rotina numa tarefa, num dia de trabalho de logística. É muito desafios. A malha rodoviária do Brasil é difícil e a empresa que eu trabalho atua muito na região norte, nordeste, muito no norte, onde tem grandes desafios ainda. Então, assim, a gente que está aqui no centro-oeste, vai para a região sul, sudeste, é diferente. Quando você parte para a parte de cima do Brasil, os desafios são maiores. Você acha que a ferrovia Norte-Sul, você acha que tem politicagem no meio? Porque quantos anos a gente vê aí e nunca sai do papel? Assim, inauguram alguns trechos e outros não. Para a logística hoje, uma malha ferroviária ajudaria muito, né, esse deslocamento. Com certeza, assim, só porque é igual você falou, eu acho que isso aí tem muita coisa envolvida por trás que não deixa a coisa andar. E aí é difícil da gente saber o que acontece, por que que a coisa não flui. Se você pega ali, por exemplo, Belém-Brasília, você vê ali, às vezes 15, 20 caminhões, um atrás do outro, para você até fazer uma ultrapassagem ali que ainda não é duplicado, né? Espero que quem estiver vendo e ouvindo esse podcast aqui 2, 3 anos já possa estar duplicado. Mas a gente vê vários acidentes, a gente vê
caminhões quebrados, congestionamentos. Então, não seria assim, até uma via de escape, né? Para grandes empresas igual a sua, onde você hoje é responsável por isso, a malha ferroviária, como tem em outros países que a gente percebe que, por exemplo, na Europa, né? Você pega ali um trem, você passa por vários países ali, porque a Europa, né, de um país para o outro, não tem muita distância. E aqui no Brasil a gente vê que esse imbrômio, né, nunca sai do papel, inaugura uma parte e fica a outra parte construindo. E eu acredito que para vocês da logística, isso seria uma mão na roda, vamos falar assim, Com né? certeza, a quantidade de mercadoria que um trem transporta é absurdamente maior do que vários e vários caminhões. Então, assim, tiraria muitos caminhões da rodovia, que hoje em dia, o que que acontece? Você anda na Belém Brasília, igual você disse, você percebe o quanto os caminhões acabam com a pista, o quanto estraga, o quanto piora o trânsito para quem está indo e vindo de carros pequenos, né, que eu estou dizendo. Então, assim, a rapidez assim, de poder transportar mais coisas ao mesmo tempo, isso mudaria muito. Mas eu acho que isso é uma realidade ainda muito distante da gente, Mas, porque não é muito interesse de quem tem o poder de lógico. mudar isso aí. Aí, para quem está nos assistindo, olha só o que envolve. Vamos lá. Envolve diesel, que é combustível, tem o imposto, né? Envolve indústria de pneus, porque cada pneu de uns bitrem aí, você sabe a nota que é, a fortuna que é para Uhum. você trocar esses pneus, né? Então aí envolve várias empresas, não é só algo isolado, né? Então, tomara que os governantes aí, os próximos governantes aí, olhem para esse lado, porque para vocês da logística vai ajudar demais, né? Muito, bastante. Eu falo muito pro pessoal lá na empresa, para a equipe, dessa forma, falo, ó, a gente tem que torcer para que as coisas melhorem, esperar que isso vá acontecer, mas a gente tem que trabalhar na nossa realidade. A É. gente tem que fazer isso dar certo. E hoje, por exemplo, as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo e ouvindo, é, a logística, defina aí logística para as pessoas, porque hoje está tão comum as pessoas, logisticamente não é viável, logística. O que é a logística? Resume aí e deixe bem esclarecido para o pessoal Porque poder assim, entender. é até difícil de você achar porque assim, tem formas e formas de definir a Você logística. acha que um motoboy que sai lá, vamos colocar aí, no fast food, você acabou de pegar, é uma logística? Claro, é isso que eu ia te dizer. Tem várias formas, então assim, é difícil de você criar uma regra porque é logística. Porque existe uma logística de um motoboy de fast food, de uma pequena empresa que precisa entregar para o cliente, existe uma Amazon da vida, Ah, então e assim, aí são que os caras são fortes em fazer isso. Mas assim, são coisas completamente diferentes. Por isso é difícil. Eu acho que cada realidade tem a sua logística e tem Uhum, seus desafios. É lógico que o desafio de uma Amazon não é pequeno, igual do cara que entrega ali um fast food também não é não é pequeno. pequeno. Então, É. assim, são desafios que acontecem e a pessoa tem que Então, resolver com o que ela tem na mão. Então, podemos, assim, resumidamente, falar que logística é um deslocamento de um Sim, produto X para um local X, sim, Y, né? sim. Então, E ali é você e tentar dentro fazer. desse deslocamento, há esses embrômios, há como as dificuldades, né? Tanto para uma grande empresa, tanto para uma pequena empresa. Agora, o resultado é sempre o mesmo para qualquer um deles. A É o quê? entrega, né? É a entrega, a satisfação do cliente na ponta, a um custo baixo Uhum. e rápido. Então, assim, isso aí não muda em nenhum segmento. E a logística reversa hoje ainda é muito utilizada ou não, Marcelo? Depende do tipo de Do produto. produto, né? Depende muito do tipo de produto. A gente trabalha com a linha de produto que tem muito isso, de fazer a logística reversa. Ela não muda muito, tá? Ela não tem muita. Quando você fala em logística em si, ela não tem muita diferença. A diferença é que uma vai e a outra volta, mas assim, o trabalho é o mesmo. É o mesmo, né? A entrega, tem que entregar. É a entrega. E agora, você também é especialista em gestão de pessoas, né? Sua formação em RH e teve uma pós-graduação, graduado em gestão de pessoas, ficou muito tempo gerindo aí várias pessoas. Pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: atualmente, a gente até nos bastidores ali conversamos antes, mas o que você está achando aí dessa nova geração no mercado de trabalho? Você acha que está fácil hoje você ter mão de obra, qualificar mão de obra, ou você acha que é um grande desafio aí para todas as empresas hoje? Eu acho que é um grande desafio e ele está se tornando maior a cada dia que passa. Por que que eu digo isso? Essa geração de agora, elas são muito imediatistas.
a gente que já tem um pouco mais, a gente era da época que você ainda esperava as coisas acontecer um pouco. Sim. Hoje não. Hoje os jovens querem as coisas mais fáceis e não têm a paciência de esperar ver o que vai acontecer. Eles querem que É. aconteça no momento. Então, assim, quem trabalha nessa área, e eu já trabalhei muito tempo, eu acho que hoje está com mais dificuldade de encontrar pessoas boas que querem trabalhar e que acreditem nos projetos, que É, realmente esperem os projetos acontecerem. e já é um quarto bate-papo que a gente fala sobre isso para as pessoas que estão nos vendo, é a realidade hoje, né? Hoje para você, eu sempre costumo dizer o seguinte, não sei se você concorda com isso. Hoje para você ter um capital para você montar o seu próprio negócio, tá tranquilo. A gente fala muito dos 4P do marketing, né? Você tem ali o Uhum. seu ponto, né, que é a praça ali, o seu ponto comercial. Tem os produtos que você vai lá, compra seus produtos, né? Aí você cria promoções, você cria os atrativos para atrair as pessoas para dentro do seu estabelecimento. Só que a dificuldade hoje dos empresários, que quem empreende, e ontem eu estava conversando com um sobre isso, é o P de pessoas, né? Hoje, se você pode montar a melhor loja, você pode montar a melhor empresa com estrutura, a última geração dentro da sua estrutura ali, mas se você não tiver o fator pessoas, o negócio tomando. Você vê dessa forma, ou você, com a sua especialidade na área aí, ou você tem uma outra forma de ver isso O que eu acredito é o seguinte, eu acho que as empresas precisam se reinventar nessa nessa linha. área? Porque assim, se preocupam muito com montar boas estruturas, com Sim, bons produtos, e esquecem que a gente está vivendo com uma geração que requer outras necessidades. outras O que necessidades. atraía antigamente não atrai mais as pessoas. Os Então, benefícios, né, que as empresas inclusive alienaria benefícios e tudo já não mais, é o mesmo que vai atrair não é. essa nova Uma, geração aí. uma, uma própria, assim, um exemplo, por exemplo, antigamente as pessoas davam muito valor em trabalhar para comprar um carro. Essa geração de hoje não quer isso. Às vezes, a minoria, eles preferem andar de Uber, ter o dinheiro para viajar, para fazer uma coisa. Então, assim, as empresas precisam enxergar isso. Qual a necessidade dessa geração para que eu consiga atrair eles para minha empresa? Isso precisa mudar. Sim, E aí isso é muito da empresa. essa entrevista na hora do processo seletivo é algo que eu vejo ainda que falta, né? Isso até nas universidades, né? Nos cursos aí de graduação nessa área. Teria que até mesmo para os profissionais de RH, para os profissionais, né, os recrutadores que a gente fala, teria que ser mais eficiente nesse sentido de buscar o que a pessoa quer, né? Qual que é a visão de mundo daquela pessoa que está entrando dentro do trabalho. Porque às vezes a gente fala, ó, seu benefício vai ser esse, mas no fundo não é isso que a pessoa quer, é o que você está falando, né? Tem que descobrir o que vai enganjar aquela pessoa, o engajamento, né? Isso aí. Como eu já trabalhei muito tempo na área de gente de gestão e eu sempre penso dessa forma. Eu acho que a pessoa do RH, de gente de gestão, ela tem que entender as necessidades da empresa e procurar saber a necessidade do mercado e tentar juntar isso. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a necessidade da empresa não casa com o que está acontecendo no mercado. E isso é função dessa área de gente de gestão, de conseguir achar um meio termo e convencer as pessoas do que precisa ser mudado. E muita coisa precisa ser mudada. Não vai adiantar as empresas hoje ficar falando assim, tá difícil, a gente não consegue. Ah, quem mudar primeiro vai conseguir Vai primeiro. conseguir primeiro. Então, sim, É falar a mesma linguagem, né? Se conectar. sim. Hoje, em tempo de internet, tempo, né, das pessoas aí, a internet das coisas, tudo se conectando, acredito que as empresas têm que procurar, né, os gestores, a se conectar com essa nova geração, com Sim. essa mão de obra. Porque, às vezes, assim, vamos treinar, vamos desenvolver? Vamos. Mas e aí? Será que a pessoa quer isso ou não? Acho que a dificuldade está meio nisso. A gente trabalha nessa área, lidar com isso, e a gente percebe, às vezes, ficam ali 3 meses, não é isso que eu quero para mim. Aí vai para o outro. E aí o turnover, né, dentro das empresas começa a aumentar. Então, eu acho que conectar hoje e entender o que essa geração quer, eu acho que vai ser um meio mais assertivo para as empresas ter essa mão de obra, né? Com certeza, porque eu acho assim que lamentar e agir te dá o mesmo trabalho. Então, assim, então a Agora, gente tem que enxergar, porque eu acho que toda dificuldade, ela gera muita oportunidade. Então, esse é um desafio grande que a realidade trouxe para a gente, mas tem várias oportunidades aí para quem realmente enxergar o caminho correto. você chegou a trabalhar com home office ou não? Em Trabalhei, home office, né? cheguei a trabalhar e te confesso, eu sou
péssimo para trabalhar de home office. Eu, durante a pandemia que eu fiquei em home office, ficar fechado dentro de casa é uma coisa que me deixa. E fora do país, você Eu sabe que isso gosto de já é sair. uma É uma realidade, né? realidade. Aqui no Brasil tem algumas empresas ainda que faz isso, mas ainda não pegou do jeito que Mas eu acho que é pegou. muita adaptação também, tá? Então, assim, e foi um momento difícil também. O home office lá foi um momento difícil, porque assim, você saía, terminava seu dia de trabalho, você não podia ir pra rua. E é isso que me fazia falta. Ficar o tempo inteiro fechado dentro de casa. Às vezes, de um modo mais tranquilo, que você termina, e você vai fazer suas atividades, você vai. Talvez seria mais fácil. Mas é uma realidade que hoje está acontecendo para fora bem mais, mas no Brasil também já acontece muito. Aqui para a gente, eu acho que isso não pegou muito, mas se você for para um grande centro igual São Paulo, isso acontece demais. Você vai para uma área de tecnologia, que a pessoa não precisa estar tão fisicamente, isso acontece demais. Hoje tem muitos coworker, né? Muito. Que as pessoas alugam ali um espaço. É isso mesmo, né? A pronúncia. Eu sei Isso. que é mais antenado nessas coisas. E trabalha de home office. Mas dependendo da função, né? Da pessoa, já tem que ser presencial mesmo. Sim, tem muitas realidades que precisam ser analisadas. E acho Analisado. que o Brasil ainda tem muito uma cultura que atrapalha um pouco isso, que precisa ser construído. Eu, Isso tudo precisa ser e eu construído. acredito, assim, não só aqui, mas no Brasil de forma geral, a cultura, né? Você mudar uma cultura é complicado. O pessoal tem aquilo enraizado, assim, você fala, não, a partir de hoje nós vamos mudar a metodologia. Tem muitas pessoas ainda não aceitam, né? Essa mudança, não são flexíveis para entender isso. Aí se a gente pega em plena era de inteligência artificial, né, com a tecnologia aí, e a gente percebe empresa também, né, retroativa. Então, o que você falou é muito importante. Mudar a cultura é complicado. Você acha que ter uma nova visão sobre mercado de trabalho, sobre como conectar com essa geração, você acha que é a saída Eu acho que é o caminho. é o caminho? Se é a saída, a gente vai descobrir com o tempo. Mas eu acho que é o melhor Eu caminho. desafio, eu até falo isso em todo bate-papo, quando a gente fala das pessoas da área, eu sempre falo, daqui 5 anos, eu não sei como é que vai estar essa mão de obra para algumas áreas, né? Porque essa geração, né, que está vindo por aí para o mercado de trabalho, hoje a realidade deles é totalmente diferente, né? Nasceram aí, a geração milênios, né, que a gente fala aí, nasceram aí com o celular na mão praticamente, né? Você pega aí hoje criança com 5 6 anos aí, domina o celular melhor do que um adulto, né? Sim. Então, assim, é como inserir essas pessoas hoje no mercado de trabalho. Mas é por isso que eu acredito que quem se adaptar mais rápido vai sofrer menos. Falando daqui a 5 anos, como que vai estar? Mas eu acho que as empresas que enxergarem essa necessidade de mudança, e isso às vezes é complicado, porque muitas empresas são de uma cultura muito engessada e não querem mudar, vai sofrer menos lá na frente. Vai sofrer menos, porque é um caminho sem volta. Isso aí é um caminho sem volta. É, Não, então, assim, a tendência é de que fique mais difícil do que de ficar mais fácil. Então, quem se adaptar melhor a essa nova realidade, com certeza irá sofrer menos lá é na aquele frente. ditado, né? Quem chegar primeiro aí vai beber água limpa, É né? por aí, é bem por aí. Mas aí conta aí para nós aí o lançamento do livro aí. Fala um pouquinho aí, mostra aí para nós Pois o é, livro e conta essa história aí para nós, Rafael. tá aqui o livro, inclusive esse aqui é um presente para você. Ô, Aventura em Aventuras Versos. Diversas, espero que Ó, goste. aí, pessoal. Uma obra simples, mas foi feito assim. Obrigado, obrigado. Durante um tempo, eu sempre gostei muito de ler e escrever. E sempre gostei de rascunhar algumas coisas, mas sem muita pretensão. E aí surgiu um momento que foi, por que que você não junta isso tudo e faz um livro? Mas eu nunca pensei nisso seriamente. E e eu sempre levei isso muito para a rede social, as coisas que eu escrevia, eu publicava lá, e é uma coisa aqui, uma coisa ali. Resolvi juntar isso tudo. Teve, durante a pandemia, teve um período que eu e um amigo, irmão que eu tenho, ali no ócio de não ter muita coisa, a gente resolveu pegar alguns textos, transformar em vídeo e levar para a rede social. E aí foi juntando muito essa vontade de juntar isso tudo, cara. E quando eu lancei meu desafio de querer da maratona e do livro, falei, beleza, a maratona tá feita, agora eu preciso do livro. Ah, E
deu o trabalho, foi juntar muita coisa, escrever mais algumas e juntar aquilo ali e transformar num livro e deu certo. Deu certo. Então, minha meta que era para 2025, 2023 está cumprida. Ó, aí já pode pôr outra Agora é meta aí. criar novos desafios. Mas assim, é realmente algo, escrever, o que me fascina na escrita, porque às vezes as pessoas leem meu livro e falam assim, você é uma pessoa assim, você é assim, isso aqui diz muito de você, isso aqui você escreveu para alguém. Cara, e eu prefiro deixar essa dúvida na cabeça do leitor. É, Isso me fascina, isso faz de assim. deixar, assim, as pessoas não saberem se eu estou escrevendo sobre mim, se eu estou escrevendo sobre outras pessoas, para alguém, ou se realmente foi ali, uma criatividade que surgiu no momento e eu escrevi. E como é que é, assim, pra você chegar, né? Acredito que a gente escuta muito sobre alguns compositores, quando compõem uma música ali, que tem que ter uma inspiração. Para escrever, que a música também é uma escrita, né? Mas Sim. para você escrever um livro que demanda uma série de regras, concatenalizações, ali tem que estar tudo sobre ter uma relevância nos textos, na concordância de modo geral. Qual que é o desafio para o escritor? Isso aí você para num lugar e escreve ou você tem que esperar o momento que você está inspirado? Como é que é para você? Para mim, eu acho que assim, eu tenho duas válvulas de escape para o meu dia. Eu acho que a gente vive num mundo tão estressante que você precisa ter algo que te descarregue daquela energia, do estresse e tudo mais. Eu faço isso ou correndo ou escrevendo. Então eu gosto muito. Às vezes eu estou naquele dia, para mim funciona assim. Às vezes eu estou naquele dia que tenso, cansativo, eu sento e vou escrever alguma coisa. Mas então assim, funciona nesse modelo de escrita que eu fiz. É diferente de você escrever uma história, que aquilo Ah, ali você tem que dedicar tempo, parar, dedicar uhum. seu tempo para poder escrever. Não dá para você ficar escrevendo pedacinhos, pedacinhos e depois juntar tudo. Depois de um tatu. E Então, foi o que você fez foi nesse o que eu fiz. esse Aventuras, assim, verso, esse título aqui, você teve várias aventuras aí para escrever. Qual que é uma das partes, assim, que você acha, nossa, isso aqui bacana, que marcou sua vida aí, do livro? Então, esses aventuras aí, eu coloquei muito pelas histórias, por várias histórias que tem no livro. Não é o que eu disse. Então, assim, às vezes parece que é muito do que eu vivi, e nem sempre é, Uhum. tá? É muito por causa das histórias que eu contei no livro, que eu escrevo, eu achei que foi quando eu criei esse Instagram Aventuras e Verso, eu precisava achar um nome para Ah, poder então é a criar. página do É, Instagram. Fala aí o seu isso. arroba para as Então é pessoas aí. @aventuras e versos, tá no Instagram. E lá tem muita coisa que tá no livro, tem lá também, que eu fui publicando durante Coisa alguns bacana. tempos. E foi por isso. Foi tentar achar um nome que se encaixava ao que eu estava escrevendo. E Entendi. aí foi onde surgiu esse nome, Aventuras e Versos. E tem alguma parte desse livro aqui, alguma página que te marca, uma história que te marcou, ou que tá aqui? Tem muita coisa aí dentro. É É, difícil de pegar algo em específico, pega aí uma agora que você lembra, assim, para falar mas aí pra turma. eu acho que assim, tem alguns textos, principalmente lá na parte final dele, alguns Hum. trechos mais curtos, que tem algumas coisas que eu sempre escrevi mais na forma de motivação. Que Então, isso aí, de modo geral, ajuda muito as pessoas. um texto, por exemplo, que fala lá, só resumindo ele, que fala que várias vezes eu já acordei com vontade de reclamar. Mas aí, e é o que eu te disse aquela hora, foi assim, reclamar e agir vai te dar o mesmo trabalho. Então, assim, aí é onde você decide o que você quer para sua vida. E eu acho que isso muito nessa parte de motivação desse livro fala muito pelo poder que a mente da gente tem em nos dominar. Então, assim, a partir do momento que você se conhece, que você tem controle sobre a sua mente, as coisas fluem melhor, porque não é qualquer desafio, um pensamento momentâneo que vai te derrubar. E isso eu aprendi com a maratona também. Por isso que eu falei que Olha, a maratona me ajudou a escrever o livro. Porque tem momentos que você tá naquele entusiasmo, isso serve para a vida, para os negócios, para tudo. Tem momentos que você tá naquela, você vai para um empreendimento, novo emprego, é um entusiasmo, você tá numa energia que você acha que tudo vai dar certo. E de repente vem aqueles pensamentos negativos e fala, cara, eu não consigo. E em todos os dois momentos, a sua mente tem que estar muito, muito equilibrada, você tem que ter muito poder sobre a sua mente para entender que aquilo é uma coisa momentânea, que nem o bom e nem o ruim você não pode deixar te dominar, porque os dois te derrubam.
Oh, aí, a palavra sabe, já me deu curiosidade. Vou ler mesmo esse livro. E assim, a gente percebe que atualmente, ainda mais assim, né, efeito da pandemia, as pessoas ficaram meio sem um norte, né? Hoje a gente vê cada absurdo acontecendo, parece que esse amor próprio, né, essa autoestima das pessoas, o medo, acredito que o medo aí que você acabou de falar aí bloqueou muitas pessoas e por outro lado, contrapartida, para algumas pessoas foi um boom, né? Você acha que a motivação, ela é a coisa que eu sempre faço, isso também falo. Você acha que é de dentro para fora ou você acha que ler isso daqui vai me motivar até certo ponto? O que que você acha? O que motiva uma pessoa? Eu acredito o seguinte, eu, na verdade, eu não acredito muito na motivação por si só. Eu acho que a motivação ela vem de dentro De para dentro fora. para fora. Só que assim, a motivação é o que te faz sair da cadeira. O que te Sim, faz andar é a determinação. Então, assim, motivar as pessoas é muito difícil quando ela não quer, quando ela não está afim de se motivar. Por isso que eu falo, às vezes é só aquele clique para você acordar. Mas se você não tiver determinação e não traçar ali metas e seguir, só a motivação não te leva. só não se leva. Então, Marcelo, eu sou muito adepto de ter as coisas que te motivam. Eu sempre tenho isso, né, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que eu sempre falo, né? Você tem que ter um motivo. Se você pegar a palavra ali, motivação, cortar ela no meio, vai ter um motivo que gera a sua ação. Motivação. E as pessoas, às vezes, esquecem de olhar os motivos. Por que que ela trabalha? Por que que ela uhum, levanta cedo? Por que que ela corre atrás dos seus objetivos? Tem que ter os seus próprios motivos. E a gente percebe hoje, no modo geral, as pessoas meio que uma carência nessa área. Precisa de ter um elogio. Se posta uma foto numa rede social, não tem lá um like, uma curtida, já fica meio deprimida. Se arruma tudinho, né, e não tem nenhum elogio, a pessoa, poxa, será que ninguém está me reparando? E às vezes isso também, não é só isso que a gente percebe, que aumentou muito os problemas hoje, vários amigos psicólogos, terapeutas, as pessoas procurando cada vez mais a terapia. Então, eu acho que seria um início das pessoas começarem a olhar para dentro delas, né? Ver quais são os motivos, seja lá filhos, seja lá um sonho de comprar um carro novo, de comprar um apartamento, uma casa. Eu acho que isso que as pessoas têm que falar, poxa, eu não estou trabalhando não é para as pessoas, eu não estou investindo nisso para as pessoas, é porque eu tenho meu motivo que vai gerar a minha ação. E acredito que é nessa linha também, né? O que eu falei aqui não. não, sim, claro que é. Eu acho que assim, essa, hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam muito de aceitação Aceitação. e muita gente não sabe lidar com isso. Então, assim, ao que ele pensa ser rejeição, e às vezes não é, mas assim, que na cabeça dele é rejeição, isso frustra, isso causa males, igual você falou, que hoje os psicólogos estão sofrendo muito para É. lidar com, principalmente com essa geração mais nova, com depressão, com ansiedade, com tudo mais, porque assim, é uma falta de aceitação que eles acham ser necessário. Só que não é. Eu acho que assim, a partir do momento que você entende que você precisa se melhorar, então assim, é igual na corrida. Você olha para as pessoas que correm mais do que você, que correm mais rápido, que já fez mais prova. Fala, cara, aquele cara é melhor do que eu. Não, ele pode ter passado por várias coisas. Você precisa ser melhor do que você foi. Sim, Você precisa estar sim. Essa evoluindo. questão de se comparar, às vezes é onde que dá essa deprê, né? Essa Sim, depressão nas pessoas, porque na- cada um tem o seu tempo. Às vezes você tá vendo aquele cara correndo mais que você lá, mas e o tempo de preparação, né? O que que ele fez? As coisas que ele abriu mão, deixou de fazer para fazer e dedicar naquilo. E as pessoas às vezes esquecem, né? A gente sempre fala esse ditado, né? Quem vê corre, quem vê close não vê corre, né? Então, assim, as pessoas, o cara tá bem, construiu isso, tá morando bem, mas o que que ele deixou de fazer? e assim, e quando você se compara muito com rede social, na rede social tudo é muito bonito. Sim, Ninguém fica lamentando e postando coisas ruins na rede social. Só que ninguém tem a vida perfeita. ninguém. Então, assim, por isso que esse comparar, e às vezes no livro eu falo muito sobre isso também, muita coisa lá fala sobre esse tipo de situação. Seja melhor todos os dias.
é uma forma de motivar, pelo menos é uma forma de ver se as pessoas enxergam de forma diferente. Que igual eu te falei, a motivação tem que partir de você. Você tem seus motivos. Então, Uhum. assim, comece a se comparar com você, comece a enxergar você, o que que você tem feito, e esquece as outras pessoas. É lógico que você, às vezes, você pega alguém como referência, Claro. porque você quer ser daquela forma. Eu quero chegar ali. Mas nunca ache que ele é melhor do que você. Acho que ninguém é melhor do que a gente. A gente é bom no que a gente se propôs a fazer. Sim, e dedicar tempo, Isso. esforço, né? Inspiração, né? E transpiração. E às vezes o que acontece é isso, as pessoas querem o resultado sem passar pelo processo. Cara, mas isso aí não vem ao que a gente estava falando agora, essa geração, e a gente está acostumado hoje num clique. Por exemplo, se hoje você manda uma mensagem ali e chega automaticamente para a pessoa, e se a pessoa não visualiza, a pessoa do outro lado já fica desesperada. Poxa, a pessoa está online e não me responde. Então, assim, é uma era que a gente chegou, nós estamos vivenciando isso, que o imediatismo, né? As pessoas querem tem até aquela música aí, né? Que às vezes a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo, né? E não é. Às vezes, assim, tem uma história. Não é porque o cara chegou lá que amanhã eu quero estar igual ele. Não. Ele teve o caminho dele, né? Então, isso aí, se a pessoa não souber dominar isso, aí realmente vai precisar de um terapeuta, vai precisar, às vezes, tomar um remédio controlado, porque não é só isso. Os profissionais da área, me desculpa, que a gente sabe que é várias coisas envolvidas para chegar a uma terapia, para uma depressão, para uma coisa, mas eu poderia dizer que é um gatilho, né, Marcelo? Você que também é estudante da área aí, porque acredito para escrever um livro desse, né, com tanta verdade que você está falando, você é um bom entendedor da parte de psicologia também. Eu acho que assim, acho que nem tanto, não tenho tanta essa vasta experiência na psicologia, mas eu acho que o meu tempo como gestor de pessoas me ensinou muito, porque eu acho que as pessoas te ensinam muito, e eu aprendi isso muito realmente com as pessoas. A ansiedade que as pessoas têm de querer essa aprovação, e isso acontece muito, inclusive, dentro das empresas. Porque, assim, às vezes a pessoa necessita de um elogio, necessita que seu gestor faça isso, faça aquilo, para ela se sentir importante. Então, assim, e aí vai muito da pessoa entender as formas da outra pessoa fazer isso, porque nem sempre o resultado vem da forma que você quer. Às vezes um elogio não vem da forma que você quer, mas ele vem. Só que você está tão preocupado com o que ali põe na sua mente que tem que ser aquilo, que você não enxerga ao redor. E às vezes, se você observa, você vê as coisas acontecerem e o significado é o mesmo. Não é Só que mesmo? as pessoas estão tão ansiosas hoje que elas não têm essa percepção. Elas olham para frente e a coisa não Essa muda. busca da aceitação, da aprovação aí, que acredito que tem que ser dosado, né? Um exemplo claro disso é o próprio WhatsApp. Tiveram que criar uma função que você visualiza, mas não fica para a pessoa que você visualizou, Ah, porque porque a pessoa não entende se você visualizar e não responder não, na hora. apaga bem a mensagem. Ei, por que que você não me responde? Por que que tá Viu? acontecendo? Você deve Entendeu? estar muito ocupado. Assim, você tem seus motivos, só que as pessoas Sim, estão tão ansiosas que elas não aceitam que você tem um motivo para não fazer isso. E isso é tem. complicado. E isso aí na vida, porque assim, isso reflete muito o que é a pessoa na vida dela, né? As redes sociais nada mais, nada menos que é um reflexo daquilo que você vive, né? Essa questão mesmo, até o próprio, você falou do WhatsApp, mas até o próprio Instagram tirou aquele, antigamente, não sei se você lembra, que tinha lá a quantidade de curtida, né? Aparecia lá, abaixo do coraçãozinho lá, a quantidade, né? Então ali tirou aquilo, né? Só para quem é da página mesmo que vê. Por quê? Essa ansiedade envolvia todo na forma de agir, de ser da pessoa. E quando você falou muito bem aí de se comparar à rede social, a gente não sabe, às vezes o cara tá fazendo uma viagem lá e posta, poxa, o cara tá. Mas não sabe quantas vezes ele parcelou, o que que ele deixou de pagar para estar fazendo uma viagem. Então, assim, essa vida de sonhos que as pessoas tentam demonstrar, e a gente que está do outro lado da tela tem que saber entender que aquela pessoa tem problemas, aquela pessoa tem dívida, o boleto chega para ele. Mas o diferencial é como ele age com essa circunstância, né? Então as pessoas não sabem muito bem agir quando se depara com isso. É,
O lançamento oficial do seu livro foi agora? Foi agora, rapaz. Assim, foi bem muito tumultuado, muita correria, nem divulguei muita coisa. Ah, eu Assim, te acho que é acompanho. igual eu falei, foi muito mais um projeto pessoal. Não, nele eu ainda falo, na introdução dele, não foi algo que eu quis fazer para poder criar projeção nem nada, mas as coisas vão acontecendo. Eu fiz realmente como uma realização pessoal. Já está em alguma Não, livraria? só comigo Só mesmo. com você? Só As pessoas que comigo. querem adquirir esse livro aí, como que deve fazer? Aonde que devem? Pode me procurar no Instagram do Aventuras e Versos. Aí pode me procurar no meu Instagram, Fala o seu arroba aí para o arroba pessoal que está. Marcelo Borba P. Então, assim, no Instagram pode me procurar, porque tá comigo. Ainda tá comigo, é uma obra bem pequena, algo muito pessoal, mas eu já tenho compartilhado. Já tem, assim, sem eu procurar muitas das pessoas, a primeira edição que eu fiz dele já está quase acabando, já tem Ah, poucos livros já. coisa boa, Isso é coisa bom. boa. Então, assim, foi melhor do que eu pensava. No início foi um projetinho realmente só para que eu realizasse meu sonho, mas está criando outras proporções. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. E para você, sim, já vamos caminhando aqui, porque o bate-papo é bacana, né? Mas ó, tanta história, tantas áreas aí que o homem é especialista, né? Vamos começar a falar do atletismo. Qual que é a dica que você dá para quem quer começar a correr? Não, ouvi ali o Marcelo falando, ele está me inspirando. Qual que é o primeiro passo para a pessoa que quer começar a correr hoje, a caminhar hoje? Se você, assim, você quiser, acho que para você poder começar a caminhar e correr, você pode começar isso sozinho, sem problema, respeitando seus limites. Caminhando mais, correndo menos. Mas se você quer começar da forma correta, procure uma assessoria para te ajudar. Vamos falar, já que você falou aí da autorresponsabilidade, né? Que a gente sempre fala isso. Teve há um tempo atrás aí, depois as pessoas procura no Google aí, quem quiser saber aí, a empresa de um coach aí famoso, né? Que lançou um desafio. Gente, não cai nessas, não. Não. Lançou um desafio, quem terminasse o trabalho tinha que correr 45, né? km, foi Foi, 45? não, o Foi? desafio, ele É, disse que as pessoas iriam correr 21, 21. pessoas totalmente despreparadas Despreparadas, para tem um aquilo. Quando acompanhamento. chegaram lá para fazer os 21, ele falou que era 42 e começou a desafiar as pessoas. Saíram Tipo totalmente assim, despreparados, sem tênis. se vocês não conseguem, vocês não conseguem nada na vida, é esse tipo de situação. Tanto que teve Cara, um óbito mas, durante a não, isso que prova. eu ia falar agora. A pessoa chegou a ir a óbito, né? Mas por quê? Não tinha a preparação devida e caiu. E assim, tentando provar para quem? Que se você não conseguisse chegar aos 42 ali, né, do trecho, você ia ser infeliz, você ia ser menos do que as outras pessoas. Eu não entendo isso. É isso que eu quero que alguém chegue aqui, sente um psicólogo, um terapeuta, e fala, por que as pessoas ainda caem nessa? E pessoas esclarecidas, né? Não sei Cai. se você acompanhar a gente, se vocês quiserem saber dessa história que a gente está falando aqui, entra no Google, que vocês vão tá por dentro disso daí, mas é o que o Marcelo está falando agora. Então, preparar, procurar ajuda de profissionais da área, não é isso? Os E, exames estão em dia. e isso, porque o que acontece? Às vezes, se você quer fazer uma caminhadinha de final de semana, ou sei lá, algumas vezes na semana, isso é muito tranquilo, isso faz muito bem para a saúde. Se você quer partir para algo que seja correr, e aí quando fala correr, eu estou falando de qualquer distância, às vezes seu objetivo é 5 quilômetros. O cara que corre 42, 5 quilômetros é difícil ele até sair de casa para fazer, porque não tem motivação para isso. Isso não é soberba nenhuma, é o É o preparo mesmo que te dá. começo. E para algumas pessoas, os 5 quilômetros é muito importante. Então, assim, se você quer chegar nesse nível, eu acho que você, primeiro, procure uma ajuda de profissionais capacitados, façam alguns exames, porque assim, como isso eleva muito o seu cardio, principalmente, você precisa saber se seu coração está em dias, E vai se as aguentar coisas hoje. tá beleza. Então, assim, isso é muito importante. Dá para fazer sem? Lógico que dá, e muita gente já fez e vai continuar fazendo. É a forma correta? Não. É, Faça a coisa da forma correta, que você pode ter certeza que você vai envelhecer fazendo isso e fazendo gostando. isso. E tá aí um alerta, né, que o Marcelo deixou. Gente, procure um cardiologista. Recentemente, perdi um colega, justamente com 20 minutos de aula de dança, primeiro dia na aula de dança, ele infartou.
né? Então, assim, infartou dentro da Da academia. academia. Se ele tivesse, né, assim, pelo menos uns exames mais detalhados, como é que estava, e às vezes ele poderia até estar aqui conosco até hoje. Mas, assim, foi uma perca para a gente que conhece. Foi muito grande, porque do nada, cara, né? Assim, as pessoas geralmente morrem assim, né? Tá aqui hoje, a gente não sabe o que vai ser daqui 5 minutos. Mas se tivesse feito pelo menos um exame, então o alerta que você fez aí é muito importante. A gente tem o péssimo hábito de só procurar essas coisas quando a gente está com algum problema. É, Então, assim, sente uma o dor, famoso alguma coisa. check-up, se a gente fizesse isso com rotina, a maioria dos problemas são reversíveis, desde que isso seja descoberto Com com antecedência. antecedência. Mas só que a gente não tem esse hábito, e isso é prejudicial. Principalmente o homem, né? Aí é um alerta aí, homens, ó. Importante ter ali, você fazer seus exames de 6 meses, ou no máximo, né? No máximo, porque é Isso aí, rotina, 3 pelo meses, menos ou uma vez ao ano, se uma você vez ao fizer, ano, é? já ajuda E bastante. eu já conheço pessoas assim que sente uma dor e já vai lá e já faz um check-up geral. Mas isso é importante. Pô, vai, ele é exagerado. Não é exagerado. Esse cuidado a gente tem que ter, né? Então a dica que você dá para quem está começando, está pensando em disputar a maratona é isso. Se preparem, Sim. acompanhamento com o médico, né? Com um profissional da área também. E você acha importante, a gente fala muito sobre coach, né? Eu tenho meu coach, meu mentor ali, que me ajuda a correr sempre. Então, essa pessoa é quem que está ali, é o treinador, na verdade, né? Uhum. Você tem um treinador hoje, Marcelo? Tenho, hoje eu tenho. Então, assim, tenho os professores que preparam minha planilha de treinos e Ah, ali negócio. Então, ele o cara é um e atleta, tem tem todo um planilha, processo, tem uma dieta, tem tudo. mas assim, são processos totalmente diferentes, né? O que que é a equipe te prepara? Ela, em cima dos seus objetivos, ela vai criar ali um plano de treinamentos para você cumprir, para você alcançar o que você quer. E isso é muito importante. E uma coisa que a gente precisa aprender quando você está com algum profissional te apoiando. Cara, ele sabe do que ele está falando. Então, assim, ele muito mais do que você estudou para aquilo ali. E a Sim. gente tem, às vezes, por exemplo, vou pegar um exemplo. Às vezes você está correndo num ritmo muito bom e tem um dia que o treino é bem leve. Você fala, cara, eu tô bem, eu quero correr mais rápido. Entende, cara? Se ele mandou você correr leve, aquilo ali tem uma explicação por trás do processo. Não é à Uhum. toa que ele pôs aquilo ali. Ele entende o que está falando. E a gente tem muito essa dificuldade de se adaptar a essa rotina e aceitar as distâncias, as velocidades. Por isso que eu falo que é muito importante o profissional. Quando você está fazendo sozinho, você faz tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Então, se você pode ter um profissional para te apoiar, faça, porque isso vai te fazer curtir mais o processo. É isso aí. E assim, você deu a sua dica aí para quem está entrando agora nessa parte do atletismo. E para essa geração que está entrando no mercado de trabalho, qual que é a dica que você dá para a pessoa que está nos assistindo, para as pessoas que querem, né, crescer dentro de uma empresa? Qual que é a principal dica que você deixa aí? Rapaz, aí é um desafio muito bom, porque assim, é difícil você entrar na mente dessas pessoas com palavras. Eu acho que os jovens de hoje precisam entender que a busca deles vai levar tempo. Então, assim, eles têm que entender que tudo é um processo, que eles precisam entrar, aprender, crescer. Eles não precisam ficar, mas eles precisam esperar pelo menos esse processo concluir. Porque o que a gente vê muito hoje os jovens querem entrar no mercado de trabalho, mas não se preparam para isso. E às vezes isso frustra eles, por não ter oportunidade, por isso ou por aquilo. Então, assim, entendam, aproveite as oportunidades. O que eu tenho para falar para eles, aproveite as oportunidades. Quando você estiver lá, você entende se realmente é para você ou você precisa mudar de áreas. Que a questão é essa, eles já querem tudo pronto. E as coisas não vêm pronto. Então, Tem um tempo, muita né? coisa você precisa construir. Inclusive a sua carreira, ela é construída. Inclusive, então assim, é, façam isso. Arrisque mais e espere as coisas acontecerem. Ah, show. E o família? Qual a importância e qual foi e qual é a importância da sua família nessas conquistas aí? Isso é essencial, cara. Acho que família é a base da gente para tudo, porque quando você tem algum projeto ou quando você
tem muitos desafios, quando você está muito cansado, estressado em casa, é na família que você descarrega. Então, assim, não adianta um projeto se a sua família não te apoia. E a maratona me ensinou, outra coisa que a maratona me ensinou muito. Quando você resolve treinar, assim, porque se torna um treinamento muito intenso. Você faz corrida 4 vezes na semana, você tem que fazer pelo menos mais 2 dias de musculação, você tem, às vezes, nutricionista, às vezes, fisioterapia, então isso te ocupa a semana. E nós somos pessoas normais que trabalham o dia todo, nós não somos atleta. Então, Que assim, vive somente se a isso. família não compra a ideia desse projeto seu, não vai funcionar, não vai acontecer. Então, assim, acho que família é a base de tudo. De tudo. Ela tem que te apoiar, você tem que estar ali junto, e acreditar que você precisa da sua família, você é dependente dela. Ah, show. É, se você fosse na sua carreira, tanto profissional como na parte de atleta, né? Se você pudesse convidar 3 pessoas, né, para jantar ou almoçar com você em vida ou que esteja em memória, quem seriam essas 3 pessoas e o porquê? Só para a gente finalizar. Cara, eu tenho algumas pessoas que já passaram pela minha vida, tanto do esporte quanto do trabalho, que, assim, marcaram por alguns motivos. Eu gosto sempre de estar com pessoas assim, que já fizeram mais do que eu. Para tentar aprender com eles. Eu tenho algumas pessoas importantes. Dar nome seria complicado, porque eu vou me comprometer com muita Mas gente. eu acho que tem algumas pessoas importantes. Eu acho que assim, na corrida eu tenho muito o Fernando Diniz, que é meu professor, é um Pronto. cara que eu me espelho muito nele, porque assim, é um cara comum que tem uma vida igual a nossa e que tem um projeto grande que começou lá atrás sozinho e cresceu. Eu admiro muito isso, as pessoas que empreendem no que seja em qualquer ramo e crescem. Ah, Eu acho que bacana. assim, e aí eles têm muito a nos ensinar. Tem pessoas que já passaram comigo no trabalho, aí esse realmente eu não posso dar nome, que eu me comprometo Porque é bastante. muitas pessoas, né? Isso é Mas tem profissional. pessoas assim que já cresceram, pessoas que estão até em outras áreas e que me ensinou bastante durante todo o processo. E tem pessoas na minha família. Isso que Então, eu ia assim, falar agora, da cara, família. eu tenho pessoas que eu me espelho muito. Eu tenho 2 adolescentes em casa e que me ensinam diariamente. O que a gente estava falando, de Aham. aprender a lidar com gerações. Eu acho que assim, Pode dar nome para eles eles, estão seus ensinados. Então, filhos. assim, eu tenho o Marcelo Filho, que é meu rapaz, já está com 20, e a Maria Júlia com 16. São, assim, desafios diários. Eu amo lidar com eles, com todos os problemas que a gente tem nessa relação de proteção aos filhos. Eles me ensinam diariamente. Então, assim, tenho minha esposa, tenho mais um bebê chegando aí, depois de tanto Oh, tempo. coisa E boa. são pessoas que me ensinam todos os dias. Então, assim, é, tenho vários tipos de pessoas que me apoiam de alguma forma. Tenho minha vozinha que está com 95 anos, que já me ensinou demais na vida, meus pais. Então, assim, se eu for começar a falar, Vai ser em muita todas as gente. áreas eu tenho muita gente que me ensina todos os E dias. você ainda tem a chance, né, de ter uma avó. E quantas. Eu sinto falta das minhas avós. Mas que bom, Marcelo. Cara, muito bom sua participação. Eu quero te agradecer, né? A gente conhece já tem muito tempo e fica. Eu fico feliz de ver a sua trajetória pessoal, sua trajetória profissional, agora com os livros, né? Gente, ó, entra lá no Instagram, Aventura e Versos, e peça o seu. Isso aqui que a gente teve agora, um bate-papo, fala muito aqui, né? Então, quem quer, né, uma inspiração aí para a vida, segue lá Aventura em Versos e pede lá ao Marcelo ver como é que é as negociações dos livros aí, né, Marcelo? Fala Mas comigo. fala com você. Então, obrigado. A gente sabe que sua agenda é corrida aí, teve esse tempinho aí para falar conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Acho que assim, uma oportunidade ímpar, esse bate-papo, muito bacana, legal. E realmente eu te desejo muito sucesso nos seus empreendimentos e na vida. Oh, obrigado. Gente, para você que está acompanhando aí esse podcast, vai lá no nosso canal no YouTube, Podcast Chat Business, se inscreva lá e receba as notificações, né? Vai lá,
Dá lá, deixa o seu like, se inscreva. Para você que quer nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @podcast Chat Business. E no Spotify, gente. A gente está lá também. Se você quer colocar o seu foninho, fazer sua corrida, praticar sua caminhada, fazer suas atividades do dia a dia, viajar. Coloque um podcast, não precisa ser o podcast Chat Business, não. Tem muito podcast que através de um bate-papo vai lhe dar muita lição, muitas lições para a vida nossa. Então, siga lá e até o próximo podcast.